O cálice sagrado já estava posicionado sobre o altar e o vinho cuidadosamente servido. Sob o olhar atento de todos os cardeais reunidos naquela sala silenciosa, o Papa Leão XIV encarou a taça diante de si, mas recusou-se a tocá-la. Em vez disso, seus dedos buscaram um documento confidencial, um papel cujas revelações mudariam a história do Vaticano para sempre. Hoje, você e eu vamos entrar nos corredores mais reservados da Igreja para desvendar esse mistério. Por isso, aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e comentar de qual parte do mundo você nos acompanha. A manhã do dia 13 de março de 2026 amanheceu cinzenta na cidade do Vaticano, sem qualquer alarde ou cerimônia especial, sob nuvens baixas que traziam chuva iminente. O silêncio dos corredores do palácio já havia dado lugar ao som suave de sapatos pretos deslizando pelo mármore polido. Era o vai-vem discreto de secretários, assessores, padres carregando pastas abarrotadas e monsenhores conversando ao telefone em tons quase inaudíveis. Alheio a isso, Leão XIV já estava de pé desde as 4:30 da manhã. Esse despertar precoce vinha de uma antiga rotina de seus tempos como missionário no Planalto peruano, onde o frio do amanhecer era o único refúgio de paz para se refletir. Agora, no coração da cidade mais vigiada do planeta, o método era idêntico. Antes mesmo que a imensa máquina da Santa Sé despertasse, ele já havia rezado, lido os relatórios e tomado 3 decisões que seriam absolutamente irreversíveis. Sentado à escrivaninha de madeira rústica, livre dos adornos luxuosos de seus antecessores, o pontífice analisava uma pasta confidencial. O dossiê fora entregue na noite anterior pelo padre Andrés Morales, seu secretário particular, sem nenhum selo oficial e por vias que contornavam a burocracia da Secretaria de Estado. Morales, um espanhol discreto que aprendeu o valor do silêncio após testemunhar fatos inexplicáveis, limitou-se a dizer poucas palavras. Isso veio do auditor, Santo Padre. O arquivo continha 47 páginas de relatórios minuciosos. O Papa concluiu a leitura antes das 5 da manhã. E quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas arqueadas de seu gabinete de estudos, ele já o havia lido pela 2ª vez. O conteúdo daquela pasta não revelava um escândalo comum, daqueles com manchetes sensacionalistas sobre malas de dinheiro ou desvios grosseiros. Era algo cirúrgico e muito mais perigoso. Após 14 meses de uma minuciosa investigação financeira, sob as regras do motu próprio Conjunct Cura, reforma que o próprio Papa assinara em seu primeiro ano, os auditores desvendaram um esquema sofisticado. Tratava-se de uma engrenagem montada há quase 2 décadas, pela qual um pequeno grupo de clérigos graduados desviava verbas de caridade para contas particulares em Malta e Luxemburgo. Recentemente, começaram a usar uma empresa de fachada nas Ilhas Caimã, ligada a uma holding sem diretores declarados. Mais do que o montante total desviado, o que realmente estarrecia o pontífice era a autoria do crime. 12 milhões de euros retirados ao longo de 18 anos representavam um golpe doloroso, mas algo que a Igreja ainda conseguiria suportar. No entanto, o verdadeiro perigo estava na última página. Uma lista com 8 nomes de membros ativos do Colégio de Cardeais. 3 deles atuavam no Dicastério para a Economia e um ocupava uma cadeira na Autoridade de Informação Financeira, o órgão criado justamente para coibir fraudes desse tipo. O Papa Leão fechou a pasta de couro cinza, pousou a mão sobre ela e permaneceu em silêncio. Ele optou por não convocar ninguém.
não acionar a Secretaria de Estado e nem preparar comunicados. O silêncio do Papa refletia a sabedoria adquirida em anos de liderança espiritual e administrativa, moldada pela rígida disciplina da Ordem dos Agostinianos e pelos invernos implacáveis do Peru. Ele sabia que, diante de uma crise dessa magnitude, a primeira atitude é sempre a mais crucial: manter a calma, absorver a gravidade da situação e compreender o cenário completo antes de mover qualquer peça no tabuleiro político. O que estava sob ameaça direta não era apenas o patrimônio financeiro, mas o próprio prestígio da Igreja. Daqui a 3 dias, em 16 de março, ocorreria o solene rito anual de reconciliação na Sala Régia do Palácio Apostólico, sob as paredes decoradas com afrescos de batalhas históricas. Esta celebração secular não se tratava de uma liturgia convencional, mas sim de uma tradição histórica de mais de 400 anos. Nela, o Papa e a alta cúpula da Cúria Romana participavam de um banquete formal, que terminava com uma bênção partilhada de um único cálice sagrado, simbolizando a união e o vínculo místico entre o sucessor de Pedro e seus conselheiros diretos. A peça central era o valioso cálice de Leão I, uma relíquia de ouro maciço guardada a 7 chaves e exibida apenas uma vez por ano para a ocasião. O grande problema, contudo, era de natureza ética e investigativa. 3 dos 8 cardeais corruptos, apontados no dossiê secreto, estariam sentados àquela mesa de honra. 2 desses homens haviam planejado a engrenagem fraudulenta desde o início, conforme a minuciosa auditoria revelou. Nos últimos 6 meses, o cerco das novas políticas fiscais de Leão começou a apertar, fazendo com que o trio se aliasse estrategicamente a uma ala conservadora que criticava o ritmo das reformas papais. Analisando o dossiê sob a luz fraca do amanhecer, o pontífice compreendeu que o rito de confraternização havia se transformado em uma grande farsa de inocência. Seria a comprovação anual, no cenário mais sagrado possível, de que nada mudara, demonstrando que os gestores das finanças do Vaticano continuavam bebendo do mesmo cálice e protegidos pela mesma cumplicidade de 20 anos. O dilema na mente do Papa não era sobre denunciar ou não os envolvidos, pois essa decisão estava tomada desde a primeira leitura. A verdadeira questão era estratégica: como agir e se deveria permitir a realização da cerimônia de reconciliação. Às 6h15 da manhã, convocou o padre Morales para uma ordem imediata de 3 passos. Ele exigia um encontro secreto com o cardeal Ferrera em seu gabinete. Um resumo técnico da auditoria com nomes omitidos para ser enviado à Polícia Vaticana e à Justiça, além da confirmação sobre o paradeiro do arquivista Benedetto Calabrese. Você e eu podemos perceber a precisão cirúrgica de cada movimento do pontífice, que Morales anotou sem questionar. O cardeal brasileiro Dário Ferrera, um franciscano de 71 anos de idade, que liderava o dicastério para os leigos, a família e a vida, era um dos poucos aliados verdadeiramente leais ao Papa. Ferrera não constava na lista de suspeitos e sua integridade havia sido testada pela observação rigorosa de Leão, longe de qualquer sentimentalismo. Pontualmente às 8h50 da manhã, ele adentrou o gabinete papal e aguardou o início da conversa. O Papa
deslizou 4 páginas cruciais do relatório confidencial sobre a escrivaninha e quebrou o silêncio, dizendo que precisava de alguém de extrema confiança, não para decidir se deveria agir contra os culpados, mas para definir o momento exato do contra-ataque. Trechos considerados mais comprometedores haviam sido destacados pelo Papa com traços finos de lápis nas margens. Ferreira leu as acusações em silêncio absoluto, revelando aquela típica frieza dos sacerdotes veteranos, capazes de ocultar qualquer reação até decidirem como agir. Ele pousou as folhas lentamente e encarou a névoa na janela, ponderando que a tradicional solenidade ocorreria no domingo. O pontífice confirmou e indagou sobre as consequências reais, caso decidisse cancelar o evento de forma abrupta. O cardeal permaneceu pensativo por instantes, enquanto o som abafado dos passos e vozes dos funcionários nos corredores externos ecoava naquela sala como água correndo por baixo de uma camada de gelo. Se o senhor cancelar a cerimônia, alertou Ferreira, eles perceberão imediatamente que foram descobertos e destruirão as provas antes de qualquer ação da justiça. Os documentos sumirão e as contas secretas em Luxemburgo serão encerradas até sexta-feira, deixando a Santa Sé com nomes vazios, mas sem a estrutura do crime. O Papa deduziu que a sua presença na recepção serviria para dar uma falsa sensação de segurança a eles, garantindo o tempo necessário para mapear toda a rede corrupta de desvios. Após um aceno firme de concordância, Leão dedicou sua tarde a compromissos protocolares cotidianos, incluindo audiências científicas e reuniões virtuais, para disfarçar qualquer sinal de suspeita. Se analisarmos com atenção, o pontífice conduzia cada audiência com uma dedicação cirúrgica, um hábito profundo que desarmava até seus interlocutores mais céticos. Quando ele estava presente, sua atenção era total. O que se passasse nos bastidores de sua mente permanecia invisível. Naquela noite, após a última reunião, ele caminhou sozinho pelo corredor que ligava a ala administrativa à capela da Casa Pontifícia. Desde a sua eleição, repetia esse trajeto quase todas as noites. Era um percurso breve, de no máximo 15 minutos, usado não para preces formais, mas para buscar aquele silêncio interior que ele mesmo descreveu em uma homilia em Lima, no ano de 2009, como o terreno necessário para escutar o que a alma já sabe. Foram 20 minutos de recolhimento absoluto sob a penumbra daquela capela. Quando o Papa saiu, sua postura física parecia a mesma, mas algo internamente havia se assentado. Então, na manhã de 14 de março, 2 eventos distintos ocorreram em paralelo e sem qualquer ligação aparente, servindo como o ponto de virada de toda esta investigação. O primeiro foi a visita inesperada recebida pelo cardeal Ennio Salvatore Caprio, em seu apartamento no Vaticano. Caprio, um dos 3 nomes que estariam na cerimônia de domingo, era apontado pelos auditores como a peça central de toda a engenharia financeira sob suspeita. Quem bateu à sua porta foi um oficial de médio escalão do Dicastério para a Economia. Embora seu nome não constasse em nenhuma lista oficial, o Monsenhor Weiss, um funcionário polonês, acabou descobrindo o que ocorria nos gabinetes de auditoria, por pura proximidade institucional. Ele não possuía o dossiê completo, apenas fragmentos e boatos, que se espalhavam pelos corredores burocráticos do Vaticano,
como fumaça por frestas de paredes antigas. Naquele encontro, Weiss relatou a Caprio, usando aquele tom cifrado e cuidadoso, típico de quem precisa avisar sem deixar rastros, que os auditores estavam reunindo provas confidenciais. E o destino desses documentos não era a Secretaria de Estado, nem o dicastério para a Economia, mas sim outro lugar. Caprio ouviu tudo em silêncio e fez apenas 2 perguntas. Após agradecer ao Monsenhor e vê-lo partir, o cardeal permaneceu estático em sua poltrona por um longo período, digerindo o aviso. O segundo fato marcante daquela manhã ocorreu quando o padre Benedetto Calabrese, o arquivista que Morales localizara a pedido do Papa, entregou no escritório papal uma pasta parda com cópias de cartas confidenciais da Biblioteca Apostólica. Eram correspondências dos anos de 2007 e 2008, trocadas por 2 autoridades já falecidas. Embora não detalhassem explicitamente o desvio financeiro, os papéis revelavam a justificativa original da manobra na linguagem eclesiástica da época, algo que os auditores não haviam conseguido decifrar. Sob termos extremamente cautelosos, aquelas cartas escondiam uma lógica que se mostrava absolutamente inegável ao leitor atento. O texto alegava que as verbas não estavam sendo roubadas, mas sim protegidas sob reserva, para evitar uma suposta instabilidade institucional. Na prática, tratava-se de um caixa 2 secreto, criado para operar longe dos olhos do Papa, projetado para uma emergência que os próprios criadores definiram. O pontífice leu os documentos 3 vezes antes de juntá-los às 47 páginas do relatório de auditoria, totalizando agora 54 páginas. O pecado original, murmurou ele para o vazio. Não foi o roubo em si, mas a arrogância de achar que podiam decidir sozinhos o que a igreja precisava para sobreviver. Os preparativos para a liturgia do dia seguinte avançavam sem qualquer alteração na Sala Régia durante a tarde de sábado, 15 de março. A equipe de cerimoniais do Palácio Apostólico, encarregada da complexa coreografia dos rituais do Vaticano, trabalhava com a eficiência habitual de quem já executou essa tarefa inúmeras vezes. A grande mesa foi montada e os castiçais de prata foram limpos e posicionados meticulosamente. Por fim, o cálice sagrado de Léo foi retirado de seu cofre na Biblioteca Apostólica do Vaticano, envolta em um pano de linho branco impecável, e colocado no centro da mesa, recebendo todo o respeito e reverência exigidos pela antiguidade da peça histórica. Neste momento de extrema tensão, o cardeal Caprio enviou um pedido de audiência urgente com o Papa. Um movimento que você e eu podemos ver como o início de sua rendição. O recado passou pelas mãos do padre Morales, que o entregou ao pontífice às 7 horas da noite, com uma expressão neutra, mas que revelava a gravidade implícita do pedido. O Papa ponderou e marcou o encontro para as 9 horas da manhã seguinte, poucas horas antes da cerimônia do meio-dia. Naquela noite, ele dormiu profundamente, demonstrando sua conhecida e intrigante capacidade de repousar em meio às maiores tormentas, amparado por uma confiança inabalável no desenrolar do destino. Pontualmente às 9 horas da manhã do dia 16 de março, o cardeal Caprio cruzou o limiar do escritório privado do pontífice. Ele era um homem alto, no final de seus 60 anos, com cabelos prateados que denunciavam o antigo tom escuro que o tempo suavizou. Sua postura ereta e impecável
refletia décadas de diplomacia no Vaticano. Uma pose estudada para não demonstrar fraqueza nem arrogância, mas apenas um controle absoluto de si. O Papa, permanecendo sentado à sua escrivaninha, indicou silenciosamente a cadeira oposta. Ao se sentar, Cáprio iniciou o protocolo com elogios formais sobre a honra da audiência e a beleza solene do rito que os aguardava no altar. Com uma paciência imperturbável, o Papa apenas escutou o longo preâmbulo do cardeal, sem esboçar qualquer reação de pressa ou julgamento. Quando Cáprio finalmente fez uma pausa, as palavras do pontífice cortaram o ar de forma seca. Eu sei sobre as contas secretas. Sei sobre as operações em Malta. Conheço as cartas de 2007 e tenho todos os nomes. O silêncio que se seguiu não foi de desespero, mas sim de um estrategista recalculando cada passo diante do abismo. Surpreendentemente, Cáprio optou por não negar os fatos. Essa capitulação imediata seria vista mais tarde como a jogada mais inteligente de sua vida, pois negar diante de provas tão contundentes seria um caminho sem volta. É possível que o cardeal estivesse dominado pelo cansaço extremo que consome quem carrega uma mentira pesada por anos e, de repente, descobre que o fardo acabou. Nunca foi nossa intenção que as coisas chegassem a esse ponto, confessou Cáprio com a voz murcha. E nunca é, respondeu o Papa, sem raiva, mas sem qualquer sinal de clemência. O tom do pontífice carregava a sabedoria de quem compreendeu, em Lima e em Roma, que os grandes desvios morais não nascem da pura maldade, mas da ilusão de que a instituição precisa de métodos ocultos para se proteger. Esse pensamento deturpado é a chave que abre a porta para todas as fraudes subsequentes. A cerimônia começa em 3 horas, concluiu o Papa. A ordem do Papa foi direta e inegociável. Todos os envolvidos deveriam comparecer ao evento solene. Um detalhe crucial que você e eu devemos analisar com atenção. O promotor de justiça estaria infiltrado discretamente na sala régia, enquanto a gendarmaria aguardava ordens claras. Nada aconteceria durante a liturgia, pois a igreja não realiza prisões diante do altar. O pontífice explicou que, ao término do jantar, faria um pronunciamento público sobre o verdadeiro significado daquela união espiritual. Logo após, a justiça canônica seria acionada de forma transparente e implacável para iniciar os processos legais. Foi quando Cáprio, derrotado, fez uma última pergunta sobre o destino do cálice. A pergunta do cardeal foi sussurrada quase sem forças, denotando a angústia de quem buscava desesperadamente uma resposta definitiva. O Papa foi categórico ao afirmar que não beberia daquele cálice sagrado, recusando-se a usar um símbolo de comunhão para disfarçar a profunda divisão moral que existia entre eles. Aquela taça solene pertencia apenas aos que verdadeiramente serviam ao mesmo propósito. Uma escolha sincera que precisava ser refeita sem amarras. Algo impossível de ocorrer naquele dia. Horas depois, a cerimônia oficial na Sala Régia transcorria com a pompa habitual e a dignidade fria que os séculos de tradição consolidaram. E enquanto os cardeais ocupavam seus lugares, lá fora, a cidade de Roma seguia indiferente em mais um típico domingo de março. Enquanto as ruelas nos arredores do Vaticano fervilhavam com uma multidão de peregrinos e turistas, sob o prenúncio de uma nova chuva, os sinos de Santa Maria em Trastevere ecoavam de forma sutil sobre os telhados de Roma. Hoje, você e eu
vamos desvendar os bastidores daquele encontro silencioso. Quem esteve presente na sala régia naquela tarde descreveria mais tarde que o almoço transcorreu em um tom contido, quase solene. A conversa fluía naturalmente em vários idiomas, abordando os temas amenos que os altos clérigos costumam permitir em banquetes formais. No entanto, havia uma tensão oculta nos intervalos das falas, um silêncio pesado que muitos não souberam explicar, como a iminência de um anúncio devastador. Ao fim do banquete, quando o cálice de Leão XIII foi posto ao centro, Leão se levantou. Sem precisar fazer qualquer gesto para pedir silêncio, o pontífice viu o salão calar-se por completo, tomado por aquela reverência muda que só acontece quando a autoridade máxima tem algo crucial a revelar. Foram exatamente 11 minutos de um discurso pronunciado sem o apoio de nenhuma anotação. Ele resgatou o significado ancestral daquela cerimônia, o simbolismo da responsabilidade compartilhada, onde beber do mesmo cálice representava que todos ali eram igualmente cúmplices, igualmente cobrados e igualmente convocados. Em seguida, abordou os reais propósitos das estruturas financeiras da Igreja e o desvio silencioso desses fundos para fins escusos. Sem apontar dedos ou fazer acusações diretas, ele expôs as fraudes com a frieza de quem lê um veredicto histórico. As riquezas e os recursos desta Igreja pertencem àqueles a quem fomos chamados a amparar, e não aos que receberam a missão de administrá-los, declarou ele, com um tom de voz que, mesmo sem se elevar, ecoava com a clareza cirúrgica de quem passou décadas pregando em grandes catedrais, sem nunca precisar gritar. É nessa confusão histórica e intencional que reside a raiz de toda a corrupção que consome esta instituição. Após uma breve pausa, ele afirmou que o cálice circularia novamente e que beberia dele com alegria, se o ato fosse sincero. Mas naquele dia, ao devolvê-lo à mesa, ele exigiu que cada clérigo decidisse, no mais absoluto silêncio, se estava pronto para comungar com a verdade. Ele se sentou, e o que se seguiu não foi o caos, mas um vazio ensurdecedor. O silêncio absoluto que se instalou na sala régia foi muito mais avassalador do que qualquer protesto em voz alta. Naquela tarde de forte tensão, uma mudança profunda ocorreu nos bastidores do poder. Algo invisível para as câmeras e impossível de registrar em relatórios oficiais. Se você e eu analisarmos as consequências imediatas, o impacto foi avassalador. 3 dos 8 cardeais citados no dossiê de auditoria entregaram suas cartas pedindo cooperação voluntária com a Justiça Vaticana, em menos de uma semana. Outros 2 contrataram advogados canônicos para contestar as acusações, enquanto os 3 restantes mantiveram silêncio. Em 48 horas, as contas e fundos suspeitos em Malta e Luxemburgo foram congelados pelas autoridades reguladoras locais. Composto por apenas 4 parágrafos objetivos, o comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé na manhã de 17 de março de 2026 chocou a opinião pública. O documento confirmava que o Santo Padre havia ordenado a abertura imediata de um inquérito administrativo e penal para investigar as fraudes descobertas pelo Comitê de Controle Financeiro. O texto assegurava os direitos de defesa dos envolvidos e elogiava o trabalho minucioso dos auditores. No entanto, o verdadeiro impacto estava guardado para as linhas finais. O último parágrafo trazia uma única frase contundente,
escrita de próprio punho, pelo próprio Leão, na noite anterior. Precisamente às 23h30, em um momento de pura solidão e determinação. A igreja não exige fé cega. Ela precisa se provar digna de confiança, pois são duas exigências completamente diferentes. Essa declaração forte ecoou globalmente e antes mesmo do meio-dia de 17 de março, já havia sido traduzida para 17 idiomas em 4 continentes. A frase estampou as primeiras páginas dos jornais de Roma, Buenos Aires, Lagos, Manila e Nova York, além de repercutir em emissoras de rádio e sermões dominicais por toda parte. Nas redes sociais, a mensagem viralizou pela sua força direta e sem rodeios. Enquanto o mundo digeria o impacto daquelas palavras, dentro do gabinete privado, no Palácio Apostólico, o dossiê que desencadeara aquela tempestade já repousava nas mãos do promotor de justiça, deixando a mesa do Papa vazia e limpa. Os primeiros raios de sol da primavera romana atravessavam as janelas em arco daquele escritório, indiferentes à tempestade política que acabara de ocorrer entre aquelas paredes. O padre Morales trouxe o café exatamente às 7h15 da manhã, pousando a xícara na mesa com um silêncio cúmplice. Leão ergueu os olhos do novo rascunho de transparência financeira que analisava com rigor. Se você e eu refletirmos sobre isso, veremos que o trabalho pós-crise é sempre o mais árduo, pois consiste em reconstruir bases para que elas nunca mais voltem a queimar. O Papa agradeceu, tomou seu café e observou a vida seguir lá fora. Se esta investigação tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de onde está nos assistindo, para mantermos viva a busca pela verdade.